Urska Lesinski vence avassaladoramente o Itália Pro. É sobre isso que é o vídeo de hoje, então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, vamos pro vídeo. Bom, galera, o Urs teve um final de semana muito especial, ele fez a sua estreia na Open, ele apresentou um físico fantástico, um físico muito surpreendente, a gente pode ver aqui a perna dele é muito boa, a projeção de dorsal dele é muito boa, teve um final de semana muito especial. Eu já vou aqui direto para consideração do scorecard, que já saiu, eu estava esperando sair o scorecard para fazer esse vídeo. Urska Lesinski em primeiro, unânime, Quinton Area em segundo, unânime, Mark Hector em terceiro, unânime. Eu vou falar um pouquinho sobre Mark Hector, Sérgio Oliva em quarto, Lewis Bridge em quinto. Eu gostei muito do físico que o Lewis Bridge apresentou. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo do Nick Strength and Power que tem os confrontos, tá bom? Para começar, primeiro, confronto com 8 atletas não dá, tem que ser 4 ou 5, tá bom? Vamos lá. A câmera fica lá atrás, fica horrível de aduzir qualquer coisa, tá bom? Primeira coisa, o Mark Hector, ele ficou com uma simetria bizarra o confronto inteiro. Não é porque ele tá batendo o cotovelo, tá bom? Ele fica com essa simetria o confronto inteiro. Ele tá todo tortinho, tá bom? Talvez seja isso que tenha tirado ele de uma posição maior, talvez até do segundo lugar. Gostei muito do físico que o Lewis Bridge apresentou, ele calou minha boca. Sérgio Oliva, aquela lasanhada de sempre. E vamos observar aqui o confronto pelo primeiro lugar. O Quinton Area é muito interessante, mas veja que, mesmo que ele seja mais alto, ele tá perdendo em tamanho pro Urs, que tá fazendo seu primeiro show na Open. Isso é um problema, né? O Urs, ele subiu no palco com 118 quilos, 116 quilos, alguma coisa assim, 118, eu acho. Ou seja, peso de Open já, mesmo que não seja nenhum Mass Monster, apresentou um físico de Open mesmo. Tá? A projeção de dorsal muito especial, braços não melhoraram tanto, a gente vai abordar mais pra frente, principalmente pernas muito interessantes. A gente vai ver aqui o Front Lat Spread, que foi uma pose muito especial pro Urs, ficou muito bacana na pose, pra mim ele ganha essa pose aqui da lineup inteira. Vamos para a próxima pose? Side Chest, ele perde aqui nos membros superiores, mesmo que tenha um peito interessante, mas as pernas dele continuam muito legais. A perna do Sérgio Oliva tá muito legal. Vamos ver aqui. Aqui que é o problema. O Urs perdeu, sim, mais latíssimo dorso, gente. O Urs ele teve o latíssimo dorso ainda mais atrofiado. Vamos voltar para a parte das costas do confronto, agora que a câmera aproximou um pouquinho. Já voltou aqui. Vamos tentar achar as costas. Aqui. Vamos voltar para onde a gente parou. Ele perdeu mais latíssimo dorso, sim. Aqui essa pose realmente, ele ainda, mesmo que ele esteja muito bom nas pernas, ele ainda vai precisar dar algum jeito aqui em cima, tá bom? É mais ou menos isso que eu tenho aqui para falar dos confrontos. Foi uma vitória merecida. Você vê esse abs and thighs, foi uma pose muito especial dele. Cara, ganhou ganhado, tá? Não foi nenhum roubo, não foi nenhuma manipulação. Ele realmente apresentou um físico bem especial já na sua estreia. Aqui, galera, eu fiz algumas comparações com o último físico que ele apresentou na Classic, pra gente ter uma ideia do tamanho da evolução dele. Primeira coisa que a gente vê, o condicionamento um pouquinho pior, mas nada demais, ele tá com um condicionamento ótimo para Open aqui. A gente tem que lembrar que os Classic Physiques realmente eles sempre chegam mais condicionados do que os Open. A gente vê aqui essa cara de caveira, essa separação bizarra na perna. Realmente o condicionamento na Classic é uma coisa muito especial. Mas tirando a separação de perna, a gente vê que a perna dele realmente, que era o ponto fraco, cresceu muito, né? O ponto fraco normalmente cresce mais. A gente vê aqui que a projeção de dorsal aumentou bastante, ficou bem legal essa nova projeção de dorsal. Ele tá com físico em X bem bacana, até maior do que na Classic. O que importa aqui numa pose que nem essa? Se o abdômen dele hipertrofiou, né? Se a cintura dele ficou mais larga. A gente vê que esse oblíquo aqui, que já era mais retinho, ele continuou quase tão retinho quanto, teve um leve abalamento. Agora esse oblíquo que já era mais hipertrofiado, ele hipertrofiou mais ainda. Ó, tá vendo? O oblíquo dele é isso daqui, ó, que eu tô circulando com o mouse. E deu uma hipertrofiada maior, ele precisa tomar cuidado com isso, mas não tá perfeito. Eu tô procurando pelo novo. Aqui que é o problema. De novo, o condicionamento aqui tava bizarro, mas aqui ainda tá muito bom. A gente vê que perdeu um pouco de separação no posterior, mas nada demais, dá pra ver o posterior de coxa. O Urs, ele perdeu bastante panturrilha, principalmente a cabeça interna. E ele perdeu também latíssimo dorso. A gente vai falar um pouco mais sobre latíssimo dorso. É um problema que vem assolando o bodybuilding desde o fim dos anos 2000. Começou com o Jay Cutler, foi o primeiro caso que a gente teve documentado disso. Depois, o Dennis Wolf, alguns aninhos depois, uns 3 anos depois.
Em seguida, a gente viu isso com o Big Ramy, mais recentemente. Eu tô falando de casos relevantes, tá bom, galera? Aconteceu com outras pessoas ao longo dos anos. O Big Ramy sofreu com isso, a perda de panturrilha e de latíssimo dorso. Mais recentemente ainda, aqui no Brasil, com o nosso Mr. Olímpia de regata, Kaique Pro, que perdeu a panturrilha e perdeu o latíssimo dorso. Ele fala que não, tá todo mundo vendo, menos ele. Deixa ele achar que não, mas aconteceu. E agora com o nosso amigo Urs Kalecinski. Perdeu a panturrilha dele, que era bizarra, né? Dá pra ver claramente. E perdeu o latíssimo dorso. Veja, o latíssimo dorso dele nunca chegou muito perto aqui do meio. A árvore de Natal dele sempre foi muito aberta. Mas veja que a inserção dele era logo acima do glúteo, aqui onde o meu mouse está circulando. Você está vendo que ele não está mais aqui, que ele está a meio palmo acima? Ele está 4 a 3 dedos acima aqui. Então ele já perdeu um pouquinho da inserção e principalmente vocês podem ver que a árvore de Natal dele aqui estava mais fechadinha, aqui já está mais aberta, tá bom? Eu diria que aqui ela está num ângulo de 33 graus, aqui já se aproxima de um ângulo de 40 e poucos graus, não chega a 45. Então realmente ele vem perdendo o latíssimo dorso, é um problema que assola a maioria não, é um problema que assola muita gente. O Ian Valier, outro caso recente que eu lembrei, e a gente pode ver também aqui que a separação no braço dele já começou a ficar um pouco pior, eu vou falar um pouco sobre isso também. A gente viu o mesmo problema aqui no back double biceps, a gente confere de novo o problema do ponto de inserção, que não mudou muito, mas mudou. Pernas muito boas, latíssimo dorso aqui, principalmente os músculos escapulares, ele evoluiu muito, o trapézio ele evoluiu muito, ele está compensando a perda de latíssimo dorso com os músculos escapulares e com o trapézio, tem ficado bem legal, apesar dos pesares. Aqui a gente começa a ver o problema do braço dele que eu falei, a separação está indo embora, né? A gente sabe que ele anda sendo assessorado pelo Marcus Rule, como a gente pode ver aqui no Instagram dele, né? Cadê aqui? Ó, tem uma ligação de vídeo com o Marcus Rule, ele aqui treinando o braço com o Marcus Rule, e para bom entendedor, meia palavra basta, a gente sabe que o Marcus Rule gosta de melhorar braço, né? Injetando as oleaginosas, né? Então, realmente a separação acaba indo embora. A gente vê que a separação aqui entre o braço e o ombro já não tá mais tão boa, independentemente do condicionamento. Aqui o tríceps, o braquialis não estão mais aparecendo de maneira tão legal. Essa pose aqui ficou impressionante. Muito detalhe ainda no ombro, muito detalhe ainda no peito. A projeção de dorsal ainda muito boa. Cintura controlada, perna muito boa. Essa aqui dá pra ver as estriações ainda no vasto lateral e no vasto medial. Muito boa essa pose aqui, talvez a nova melhor dele. Aqui a gente vê de novo o problema de separação no braço. Eu vou até aproximar a imagem. Eu gostaria que vocês vissem que assim, o bíceps dele nunca foi um problema, tá? E deve deixar de ser ainda mais, porque agora que as costas dele estão atrofiando um pouquinho, a tendência é que o bíceps comece a trabalhar um pouco mais. Mas olha como a separação de tríceps dele que já não era tão boa. A gente vê aqui a cabeça medial, a cabeça longa seria aqui, né? Que dá pra ver um pouquinho mais aqui. O tríceps dele, a separação dele não tá mais tão boa, tá bom? O braço dele, que já era o ponto fraco, já era o pior músculo, ele foi o que menos evoluiu também. É um ponto a se considerar, mas a projeção de dorsal dele melhorou muito, a projeção de dorsal dele de frente está muito boa, está muito abaloada. Eu digo a mesma coisa para o vasto lateral, tá muito bacana. É uma pose forte também, mesmo que o braço não seja tão forte. Lembra a situação do Dorian Yates, que era um front double biceps muito, muito forte, apesar do braço. Bom, galera, o último ponto que eu gostaria de abordar antes da gente encerrar esse vídeo é essa comparação aqui que eu vi no canal do Super Setman, da estreia do Urs na Open com a estreia do Chris na Open, e aqui a gente pode ver também um pouco mais de foco como o Urs está se comportando no palco na Open. Primeiramente, eu daria essa pose pro Chris, tá? Mesmo que o Chris não tenha feito um off-season que nem o Urs fez. Veja, a perna dele é menor, mas o braço dele mesmo que menor é melhor, a projeção de dorsal tá tão boa quanto, a cintura bem melhor. Olha como o Urs, ele não estava conseguindo fazer o vácuo dele de sempre, tá? Ele tava com problema de respiração, sim, tá bom? Essa pose o Urs ficou muito bom. Eu ainda daria pro Chris, mesmo que o Urs esteja muito maior. Mas a partir de agora eu espanco. Essa daqui, que é uma das melhores poses do Chris, eu dou pro Urs. Só tem um problema, o tríceps dele realmente tá faltando, tá bom, galera? As costas também, que a gente falou, estão faltando. Eu acho que a gente pode resumir esse debut do Urs na Open, essa estreia do Urs na Open,
como uma estreia em que a gente viu uma melhora em tudo, mas ele tá com muito problema de tríceps. A gente pode ver, por exemplo, aqui como o tríceps do Chris é infinitamente superior ao do Urs, mesmo não tendo feito off-season. O Urs tá mais bonito até, né? E além de uma falta de tríceps, ele está com uma falta... Olha como o tríceps dele tá faltando. Ele tá com uma falta muito grande, ele tá com uma hipossuficiência muito grande de latíssimo dorso, como a gente pode ver aqui, né? O latíssimo dorso dele realmente está indo embora e já não era um músculo bom. Então, vamos ver se ele vai conseguir resolver esses dois grupos musculares, né? O tríceps e o latíssimo do dorso. Mas foi muito impressionante, ele trouxe muito mais do que eu imaginei que ele ia trazer, ele está muito maior do que eu imaginei que ele estaria, e a gente tem que bater palma porque ele ganhou o ganhado. Foi uma apresentação bem bacana, e eu tô ansioso para ver como o Urs vai se comportar na Open nos próximos anos. Ei, Chris, tava começando a ficar calvo, né? Ainda bem que aposentou. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, comentem a sua opinião sobre a estreia do Urs aqui, me falem se vocês acham que ele deveria ter ficado na Classic, se ele acertou em mudar para Open, e se vocês gostaram ou não desse novo físico. Se inscrevam aqui no canal e até a próxima.